Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. E o nosso assunto da vez, ele é o hiperfoco. Hiperfoco também, acredito que na maioria dos casos, vocês já tenham essa facilidade, essa primeira compreensão sobre, né, que é essa tendência da busca por uma categoria de objetos específicas. Eu gosto do dinossauro, ele tem facilidade, ele tá afim do dinossauro. E ele só brinca com aquele dinossauro, mas nada se torna interessante para ele. Eu situo um carrinho, situo uma bola, mas não há interesse, você não vê aquela vontade por estar utilizando esses outros objetos, mas sim apenas aquele mesmo objeto, esse interesse restritivo, esse foco dele em apenas uma questão. E isso pode ser de vários. Geralmente eu vejo muito em questões de bola, vejo muito rodinha e principalmente o mesmo movimento com aquele objeto. Perfeito. Mas, vamos lá. Esse interesse por algo específico, ele é algo ruim? Ele tem os seus pontos positivos, não tem? Então, é um pouco delicado, mas é extremamente importante, principalmente para a construção do nosso plano de ação. O porquê? O hiperfoco é aonde eu tenho mais alimentação de vontade dele, é onde está mais alimentado, que ele é mais fácil de eu conseguir com que ele realize. Se eu introduzo esse dinossauro, vamos utilizar esse objeto como hiperfoco aqui, perfeito? Se eu utilizo o dinossauro dentro de uma demanda, como é algo que ele gosta, a chance dele fazer é muito maior. O que que é o meu papel com esse objeto? Eu preciso o quê? Apresentar mais objetos, mas eu não posso simplesmente exterminar esse objeto da vida dele. Eu não posso fazer a extração desse objeto. Até porque, muitas vezes, a restrição ele gera uma repulsão. Então, eu tirar esse objeto, dali um certo tempo, pode ser que ele se dedique a uma outra coisa e torna a mesma questão. Ele vai ficar dedicado ao jacaré. O jacaré, a partir desse momento, dali um certo tempo, ele cai na mesma questão, vai ter o mesmo interesse. Então, isso não é benéfico. O que se torna benéfico dentro desse interesse? Se eu tenho um objeto que ele é super bem recebido, eu vou ter que usar ele como meu aliado. Eu vou acrescentar ele de forma também gradual. Eu pontuo ele em algumas demandas, que acaba até mesmo sendo um reforçador de demandas para ele. Porém, a forma com que ele brinca com esse objeto, a forma que esse objeto está introduzido, ela é aí que precisa ser trabalhado. Precisamos ampliar as funcionalidades desse objeto. Ele sempre enfileira esse objeto? Vamos fazer isso de forma diferente. Vamos fazer uma fila, vamos fazer um castelo, vamos elaborar outras formas de se brincar com esse objeto. E aos poucos ir introduzindo outras questões, ir introduzindo outros tipos de brincadeiras. E isso precisa ser feito de forma indiscreta, precisa ser feito de forma gradual, realmente aos poucos, para que não haja essa repulsão daquilo. Então precisamos desse cuidado. Então ele sim, ele é um aliado. E eu não vou exterminar ele, eu não vou fazer exclusão desse objeto de uma vez por todas. Não, mas eu vou colocar mais funcionalidades por esse nesse objeto, ele vai ter mais funções com ele, e dentro disso eu também preciso inserir novas coisas. Eu não preciso que ele brinque uma hora com uma bola. Não, mas eu posso exigir que ele dê um chute na bola no primeiro dia, e de forma gradual também eu vou acrescentando esse objeto e ampliando, as situações que ele tem por esse objeto também. E uma outra questão que é de extrema importância é o quê? Sempre temos que imaginar que ele passará por etapas em sua vida. E para ele, se é um assunto que é do interesse, ele sempre vai ficar ali.
Então o repertório dele, o leque dele de conversa, o leque de demandas, ele será limitado. E isso, principalmente quando chegamos na adolescência e na fase adulta, vai fazer o quê? Como ele vai ter uma limitação, principalmente de vocabulários, de conversa nesse momento, as questões de socialização, elas terão uma queda. O porquê? Se o amigo chega falando do futebol e ele não tem interesse nenhum por futebol, ele simplesmente não vai falar e não está nem aí para aquilo. Então ele precisa ter um repertório maior e precisa ser introduzido outras questões. Não preciso que ele seja um expert em tudo. Não, muito pelo contrário. O hiperfoco, em alguns casos, ele é bom, porém todo o enredo daquilo necessita de outras questões. E principalmente desse contato social. Vamos lá, ele tem um hiperfoco na cirurgia cardíaca. Nossa, ele vai ser o melhor de todos, ele tem todos os padrões que ele gosta de seguir, ele tem essa capacidade cerebral de conhecimento, de entender tudo perfeitamente. O hiperfoco dele é aquilo. Porém, vamos lá, ele fez uma cirurgia cardíaca. Ele precisa sair e conversar com essa família, ele precisa explicar algumas questões, ele precisa entender novas opiniões também. Então, se eu deixo só o hiperfoco naquilo, ele não é o suficiente, porque tudo necessita de outras questões do ambiente. Ele pode ser o melhor naquilo, mas toda essa atmosfera, ela vai precisar de quê? Dessa imersão de novas informações. Então muita gente fala que o hiperfoco ele é maravilhoso, eu gosto disso porque ele é o melhor, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Porém, não adianta de nada ele ser o melhor naquilo e ele não ter as outras habilidades necessárias que serão introduzidas durante a sua vida. E é assim, as crianças geralmente falam, "Ai, não tenho que fazer matemática, eu nunca vou usar isso na minha vida, que não sei o que tem, não sei o que lá". É um preparo global que vai te alavancar. Pode ser que você não trabalhe com a matemática, mas algumas situações dali podem ser introduzidas em algum momento da sua vida. E se você já passou por aquilo, a chance de você retomar aquilo e ter o entendimento, ela é muito maior, porque você passou por aquilo em um determinado momento. Então, sim, o hiperfoco tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Então precisamos o quê? Balancear, saber quando usar e de que forma que vamos usar isso, e também saber quando é necessário fazer introduções de outras questões. Perfeito? Então vamos sim utilizar, principalmente nas nossas demandas. Se ele gosta de futebol, no final da nossa demanda, coloca uma bola para ele chutar. Não tem o porquê de não fazer isso, que é algo que ele gosta. Mas a questão é, eu não vou pôr isso em todas as demandas. Ele precisa ter um leque, ter um repertório maior. Perfeito? Então até a próxima aula.